E aí, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo bem, manda uma mensagem aí no chat, faz sinal de fumaça, qualquer coisa aí, só para ter certeza que vocês estão me escutando, tá? Esperar aqui um minutinho para o pessoal ir entrando. Valeu, Caio. Obrigadão, hein? Então, vamos. E aí, Jenison, beleza? Boa noite. Então, vamos dar início, né? A aula de hoje, ela é mais um complemento, né? Em relação às outras aulas que a gente vem tendo. Sempre aí, a cada 2 semanas, a cada semana, às vezes, a gente está tendo uma aula sobre as disciplinas que mais são cobradas nas provas da SESGRAN Rio, né? A gente já passou por resistência, termodinâmica, a última aula foi de mecânica dos fluidos, e hoje a gente vai dar uma pincelada sobre máquinas de fluxo. Máquinas de fluxo, ele é um conteúdo que é bastante teórico, tá? Na prova da SESGRAN Rio. Tirando umas exceções, alguns pontos que costumam cair uma continha ou outra, a maior parte é sobre teoria. E eles costumam cobrar bastante bombas e turbinas, principalmente. Tá? Compressor também costuma cair, e aí vai desde detalhes construtivos até aplicabilidade de alguns, classificação desses equipamentos, tá? Então acaba caindo bastante sobre isso, certo? Então eu selecionei algumas questões das últimas provas da SESGRAN Rio para a gente resolver. Vocês vão ver que são questões bem diretas, certo? Porque são questões teóricas. Então é aquela tipo de coisa que você ou sabe ou não sabe. Então você ou responde sabendo ou chuta simplesmente, tá? Então tem que dar bastante atenção ao conteúdo de máquinas de fluxo, na parte teórica, que é o grosso do conteúdo, né? Vocês vão ver que tem questão, cai também questão de cálculo numérico, algébrico, mas só que esses cálculos são cálculos mais simples, aquele cálculo que você precisa só saber a formulação para poder responder, né? Então, vamos começar, tá? E aí, logo de primeiro, eu trouxe aqui para vocês uma questão da Transpetro, que foi o concurso mais recente da SESGRAN Rio, e é justamente uma questão de cálculo, né? Essa é uma questão de cálculo, esse conteúdo especificamente, né, que é a parte de rotações específicas de uma bomba, ou de uma máquina rotativa, né, não só bomba, ela serve tanto para compressor, como para ventilador, como para turbina, qualquer tipo de máquina desse tipo. Ele é uma questão que já caiu algumas vezes, não é a primeira vez, né, nesse concurso de 2023. Eu acho que eu coloquei outra até para a gente ver além dessa. E é uma questão que você simplesmente tem que saber a fórmula de rotações específicas. Rotação específica, ela serve bastante para você utilizar como seleção de bombas, já que ela relaciona vazão e altura, tá? Eu vou mostrar a equação, depois a gente discute melhor. Vamos dar uma lida. Uma bomba cujo rotor apresenta entrada bilateral é utilizada para bombear 0,18 metro cúbico por segundo para raiz de terceira ordem, né, de 81 metros de altura, operando a 600 RPM. Qual o valor em RPM do número específico de rotações dessa unidade de bombeamento? Tá? Então, aqui o que a gente vai ter? Rotação específica. 3,65 vezes N, que é a rotação, vezes a raiz da vazão, dividido por H elevado a 3 quartos. E aqui essa formulação é feita para o SI, tá? No caso,
a unidade que tiver a rotação, vai sair a rotação específica, mas a vazão ela tem que estar em metro cúbico por segundo e a altura tem que estar em metro, tá? Então, feito isso, na hora que você jogar os valores, a unidade de rotação vai sair a unidade de rotação específica. E esse parâmetro é importante para quê? Para você saber que tipo de bomba utilizar, né? Já que você tem uma relação entre vazão e altura, se você tiver números de rotação específica muito baixo, quer dizer que tua altura manométrica ela é muito maior do que em proporção, né? Em relação à vazão. Então você precisa de uma bomba que tenha um poder de pressurização maior, né? E aí você pode utilizar uma bomba centrífuga, dependendo, ou se for o contrário, você tiver demandas de vazões maiores, você vai tender a utilizar uma bomba axial que trabalha em vazões maiores, em menores alturas, tá? Então ela é um parâmetro de seleção de bombas também, certo? Então, dito isso, vamos lá resolver. Simples, direto, tá? Aqui eu trago algumas observações. O que acontece? Essa formulação aqui, ela é uma formulação para quando você tem uma única descarga, é unilateral, tá? E para quando você tem apenas você tem apenas uma pressurização, né? É um módulo apenas. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um rotor que apresenta entrada bilateral. Então, eu tenho duas entradas. Como eu tenho duas entradas, a minha vazão ela vai ser dividida por 2, tá? Então, é sempre a única coisa que você teria que se atentar. Se ele não falar que você tem entrada bilateral, normalmente você tem uma única entrada ou uma entrada bilateral. Se não falar que tem entrada bilateral, a vazão entra aqui normalmente, tá? Se tiver entrada bilateral, vai ser dividido por 2. Então, vamos lá. Você vai ter 365 vezes a rotação, que é 600 RPM, vezes raiz quadrada de 0,18, que é a vazão que ele me deu, só que dividido por 2, porque eu tenho uma entrada bilateral. Dividido pela altura, certo? Que é raiz de 81, elevado a 3 quartos. A resposta é 219. Eu aconselho, quando vocês forem fazer essas questões, tá? Vocês façam sempre os cálculos manualmente, na mão, tá? É um conselho que eu dou, porque às vezes você acaba fazendo para adiantar, logicamente, se você tiver já confiança em cálculo manual, tranquilo. Mas caso você não tenha, faça essas contas básicas aqui, são contas simples, mas às vezes a pessoa se enrola. Então, aconselho vocês irem fazendo manualmente, porque na prova você não vai ter calculadora. Então, façam manualmente. Depois que vocês estiverem já com confiança para adiantar seus estudos, aí você pode utilizar a calculadora sem problema, tá? Então, resolvido 219 RPM. Alternativa A, questão simples, mas essa formulação você tem que saber de cabeça, memorizar, não tem o que fazer. Anota aí em algum canto para você olhar sempre e memorizar. Fala, Marcos. É isso aí. Essa fórmula é importante, bastante importante, porque ela cai recorrentemente. Não é a única vez que caiu, e não só no concurso da SES Gran Rio, tem outras bancas que costumam abordar, tá? Rotação específica, porque é um critério importante de seleção de bombas, tá? Não só de bombas, de máquinas de fluxo, de maneira geral. Show? Então vamos passando. Questão 42. Lembrou a questão 42 da prova de 2018, mas era velocidade específica nominal. Eu acho que eu não sei se eu botei essa, mas eu botei uma questão parecida. Outra questão parecida, Caio. Então vamos lá. Questão 42 da prova da Transpetro de 2018. Os compressores alternativos e os acionadores devem ser desarmados por meio das chaves de desarme, pelo menos uma vez por ano, para se evitar a adequação de sua atuação, para verificar a adequação de sua atuação.
Tais chaves são usadas somente quando há justificativa para tal. Um dos poucos desarmes essenciais deve ocorrer quando há. Então, aqui é uma questão de compressores que esse tipo de questão costuma cair. É uma questão simples. Se você souber da parte básica, não só, você não precisa saber necessariamente de compressores aqui. Se você souber de motor, se você souber de bomba, você vai ter esse entendimento do que poderia causar um desarme numa máquina dessa. Seria algo que fosse prejudicial ao seu funcionamento. Então, se você tem um elemento que é prejudicial ao funcionamento do equipamento, por proteção ele tem que desarmar. E aí eu trouxe aqui só para comentar isso com vocês, porque é uma questão que é simples. Se você entende mecânica de maneira geral, você vai saber que a baixa pressão no óleo no cárter, né, ele vai causar esse tipo de desarme. Porque é importante você ter óleo no cárter para lubrificar as partes internas do seu compressor. Como é um compressor alternativo, você tem muito atrito, né? Você tem desgaste de peças internamente. Se você não tiver óleo no cárter suficiente, você vai ter alta temperatura, você vai ter atrito excessivo. Então, são coisas indesejadas ao equipamento que pode levar a um problema no compressor, tá? E aí, as outras alternativas é baixa vibração, na realidade é o contrário, se você tem baixa vibração é uma coisa legal, baixa temperatura. Então, são outras coisas que você, por conhecer mecânica geral, você eliminaria, ficaria aí com a baixa pressão no óleo do cárter, tá? Só uma questão simples, mas para vocês terem ciência, que é uma questão que acaba caindo, certo? Questões desse tipo. Show? Rafa Silva, essa aula é de mecânica, Rafa. É de mecânica, né? Focada para equipamentos mecânica, né? Petrobras. Então, seguindo. Questão de 2018. Questãozinha de conta também. Pra vocês verem que cai também conta. Sobre compressores. Então, vamos lá. Um engenheiro deseja conhecer a potência efetiva de um compressor alternativo, cuja pressão média efetiva e a vazão de ar valem 2,5 atm manométrico, ou aproximadamente 25.831 kg/força por metro quadrado, e 5 metros cúbicos por minuto, respectivamente. Sabe-se que o rendimento mecânico é de 45%. Qual o valor da potência efetiva do compressor? Em CV. O que você precisaria para resolver esse tipo de questão? Você tem o entendimento do conceito do que é potência efetiva, né? Logicamente, que aqui o conceito de potência efetiva é aquela potência que de fato é entregue ao fim do mecanismo, ou seja, é de fato que o compressor vai entregar ao fluido. Aqui não estou falando de potência mecânica, nem potência termodinâmica, nem potência indicada, é simplesmente potência efetiva. É de fato o que vai ser entregue, excluindo todas as perdas mecânicas, tá? Outra coisa que você precisaria saber, que normalmente as pessoas não sabem, é você transformar unidade. Simples. Se você souber transformar unidade, você responde essa questão. Se você não souber, você não vai responder, tá? Então vamos lá, resolver essa questão. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o trabalho eu posso expressar como pressão média efetiva vezes o volume. É um compressor alternativo, tá? Então ele trabalha com o deslocamento de volume. Então o trabalho ele é proporcional ao deslocamento de volume e à pressão média efetiva que ele trabalha. Então eu tenho essa fórmula para trabalho. Como é que eu acho uma potência? A potência é simplesmente o trabalho vezes a rotação, né? Até aí tranquilo, certo? Só que num compressor alternativo, se eu multiplico a velocidade, o volume vezes a rotação, eu vou dar exatamente a vazão de volume deslocado. É o quanto de volume deslocado ele está deslocando como um compressor alternativo. Certo? Então, se eu multiplicar minha pressão média efetiva pela vazão, vai me dar potência. Show? Só que aqui eu quero saber a potência efetiva, não a potência mecânica.
Como eu quero saber a potência efetiva, eu tenho que dividir a minha potência mecânica por eficiência, que é 0,45. Já coloquei aqui o valor direto, certo? Então, cheguei aqui, eu já consigo resolver tranquilamente. Você só precisa saber agora transformação de unidade. O que é que eu fiz? Eu transformei tudo para SI, primeiramente, para achar a potência em watts, e depois transformei para CV. Então, vamos lá. Ele me deu que a potência média efetiva é 25.831 kg/força por metro quadrado. Se eu multiplicar pela gravidade, né, pelo valor da gravidade, 9,81, vocês poderiam ter colocado 10, ia dar um valor aproximado, mas eu botei 9,81, vai me dar aqui a pressão no SI, tá? Então, eu vou ter aqui Pascal. A vazão, ele me deu em 5 metros cúbicos por minuto. No SI, eu tenho que estar por segundo, então divido 5 por 60, certo? Vai me dar a vazão no SI. Dividir pelo rendimento, que é 0,45, eu vou ter a minha potência efetiva, 46.832,31 watts. Mas eu quero em CV, quero a resposta em outra unidade. O que eu preciso? Saber a relação entre watt e CV. Como eu sei que um CV é 735 watts, se eu dividir isso aqui por 735, vai me dar minha resposta. Então, eu vou ter 63,8 CV. Show? Questão simples, direta, mas se você não souber converter unidade, isso aqui tem que saber de cabeça mesmo, não tem jeito. Tem que saber que um cavalo vapor, um CV, é aproximadamente 735 watts. Se você não souber isso, você não acha a resposta, simplesmente, né? Então, questão tranquila, certo? Ah, entendi, Rafa, seu questionamento, sim, sim, sim. Eu não sabia que caía máquinas de fluxo para elétrica na para elétrica. Eu não sabia que era um conteúdo também abordado. Então vamos lá, avançando. Olha aí a questão que acho que foi o Caio que falou, né? Foi o Caio ou foi o Marcos, um dos dois. Falou aí, questão de 2018 da Petrobras. Que aqui ele fala velocidade específica nominal em RPM, nada mais é que a rotação específica, né? Então, é uma outra questão que vai trabalhar o mesmo conceito que a gente viu na questão de 2023 da Transpetro, né? Então, é uma abordagem recorrente da SES Gran Rio. Então, vocês têm que saber essa equação, como trabalhar, tá? Então, vamos dar uma lida? Um engenheiro precisa calcular a velocidade específica de uma bomba bilateral. Ó, aqui a mesma coisa, uma bomba bilateral. Só que aqui também, ó, ele tem 2 estágios. Então, ele vai pressurizar em 2 estágios. 1, 2. Vai mudar a abordagem também, tá? Que deve bombear 0,0032 metros cúbicos por segundo para uma elevação de 2 raios de terceira ordem de 625 metros. Sabe-se que essa bomba irá operar a 3.000 RPM. Qual o valor da velocidade específica nominal em RPM? Tá? Então, a questão se resume a achar novamente a minha rotação específica nominal, tá? E aqui a abordagem é exatamente a mesma. Você tem uma bomba, só que aqui eu tenho uma bomba bilateral, ou seja, a vazão eu vou utilizar dividido por 2, e aqui eu tenho uma pressurização em 2 estágios. Se eu tenho uma pressurização em 2 estágios, eu também vou dividir a altura por 2, tá? Então essa é só a nuance que tu tem que ter nessa questão para conseguir resolver, certo? Tirando isso, se você souber a formulação, vai resolver tranquilamente, igualzinho. Então, como é que a gente resolve? 3,65, rotação em RPM, para a gente ter a resposta em RPM também,
vezes raiz quadrada da vazão dividido pelo número de estágios. Como eu tenho 2 estágios, a vazão, desculpa, dividido pelo o número de lateralidade do rotor. Como eu tenho 2 entradas no rotor, eu tenho a vazão dividido por 2, certo? Então, se eu tivesse uma única entrada no rotor, eu teria vazão simplesmente. Aqui, a altura vai ser dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho a compressão do meu fluido em 2 estágios, certo? Pressurização do meu fluido em 2 estágios. Então, eu vou ter a altura dividido por 2. Na outra questão da Transpetro, eu tinha um único estágio, então era simplesmente a altura já direta, certo? Então, isso aí tem que se atentar. Elevado a 3/4. Só substituir os valores. 3,65 multiplicado por 3.000 vezes raiz quadrada da vazão dividido por 2, 0,0032 dividido por 2. E aqui eu vou colocar a minha altura, 2 raiz de terceira ordem de 625 dividido por 2. Então, essa é uma questão simples de você calcular manualmente, tá? Depois vocês fazem aí, só para praticarem. E aí a minha resposta vai ser 87,6 RPM, tá? Alternativa B. Então, prova da Petro 2018, prova da Transpetro 2023. Então, você vai ver aí uma recorrência desse conteúdo abordado, tá? E normalmente não cai muito cálculo. Acho que uma das poucas questões de cálculo que eu já vi foi isso. E outras mais ligadas até à mecânica dos fluidos, parte de bombeamento em si, do que a máquina de fluxo. São conceitos que você souber mecânica dos fluidos, você resolve. A parte mais específica de máquinas de fluidos, isso aí é o que mais cai de cálculo. Isso aí é o que costumam cobrar nas provas mais recentes. Certo? Show de bola? Alguma dúvida? Então, a gente vai avançando. Certo? Transpetro 2018, questão de turbina, certo? Turbina é um conteúdo que cai bastante. Eu acho que não sei precisar se é o que mais cai. Eu não lembro de ter contabilizado exatamente, mas com certeza é um dos que mais cai na parte de máquinas de fluxo. E aí você vai ter que saber parte de classificação, certo? De turbina, modos de operação, e todas essas nuances acaba sendo cobrado bastante, tá? Então, vamos dar uma lida aqui para a gente entender. Turbinas são máquinas presentes em inúmeras aplicações da indústria de petróleo, como nas unidades baseadas no ciclo Rankine e suas derivações, por exemplo. Dentre os vários tipos de turbina a vapor, observa-se que. Então, é uma questão que ele tem a contextualização, fala de ciclo Rankine, né? Ciclo de geração de potência a vapor, e te joga algumas informações sobre turbina e você vai ter que marcar a alternativa certa. Então, você tem que saber sobre o que é uma turbina de ação, o que é uma turbina de reação, o que é uma turbina radial, tá? Então, vamos lá, vou dar uma pincelada rápida para vocês sobre turbina de ação, reação, para a gente poder entender melhor. O que seria uma turbina de ação ou turbina de impulsão? Seria uma turbina onde você simplesmente tem um elemento na entrada que ele serve, normalmente um expansor, que ele serve para transformar energia de pressão em energia cinética. Então é um elemento fixo, tá? Então você tem aqui um elemento fixo, onde você vai ter uma queda de pressão e um aumento da velocidade em detrimento da queda de pressão, certo? Após esse elemento fixo, você vai ter as palhetas fixadas ao rotor. Essas palhetas aqui, da turbina de ação, elas são simétricas, que vão proporcionar o quê? Que você não tenha queda de pressão nela. Você vai ter apenas queda de velocidade. O intuito aqui das palhetas do rotor é justamente você ter um aproveitamento da energia cinética para a geração de trabalho mecânico, certo? Então, turbina de ação, ela se resume a isso. Você tem o quê? Queda de pressão apenas no elemento fixo e queda de velocidade para a geração de energia mecânica
apenas nas palhetas do rotor, tá? E aí eu tenho também a turbina de reação. O que seria a turbina de reação? Aqui você vai ter também um elemento fixo, só que aqui vão ser pás, diretrizes. Por que pás diretrizes? Porque o objetivo aqui é você direcionar o fluxo. Aqui você vai ter perda de pressão, mas não vai ser só nesse elemento fixo que você vai ter perda de pressão. Você vai ter perda de pressão no elemento fixo e você vai ter perda de pressão também no elemento que está fixado às palhetas do rotor, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma perda de pressão inicial e um ganho de velocidade no primeiro elemento, que são as pás diretrizes. No segundo elemento, que são as pás do rotor, as palhetas do rotor, eu vou ter uma queda de pressão, só que eu também, de maneira absoluta, né, eu vou ter uma perda de velocidade também, porque aqui é onde eu vou ter transformação de energia cinética em trabalho. Se você for avaliar só as palhetas do rotor, às vezes é difícil de enxergar, você não vai ter um decréscimo de velocidade aqui. Você vai ter um aumento de velocidade em relação só às palhetas, só que absoluta, velocidade absoluta, você vai ter um decréscimo, certo? Não precisa se apegar aos detalhes, mas de maneira absoluta você tem um decréscimo de velocidade e um decréscimo de pressão. E aqui é onde você vai gerar trabalho. Então você tem essa diferenciação entre turbina de ação e turbina de reação, certo? E aí outro ponto importante são os tipos de turbina. A turbina mais simples, a que primeiro se iniciou ali, né, foi a Laval, que é essa turbina aqui, tá? Turbina Laval. O que é essa turbina? Essa turbina é uma turbina simples, certo? Que ela vai ser uma turbina de ação, uma turbina simples. Você vai ter no elemento fixo aqui, no expansor, você vai ter um aumento da velocidade, tá? E uma perda de pressão, então você tem troca de energia de pressão por energia cinética, tá? E aqui no rotor, você vai ter o quê? Você vai ter o aproveitamento da energia cinética para geração de trabalho mecânico, para geração de energia de trabalho em si, certo? Então você tem basicamente dois elementos aqui, esses dois elementos principais, né? E aí é essa que configura a Laval, essa é a mais simples. E aí, logo depois surgiram outras turbinas para melhorar o rendimento, a eficiência dessas turbinas. Uma delas foi a Curtis, que é essa turbina aqui. Que o que ela faz? Ela escalona a velocidade. Como assim escalona a velocidade? A entrada dela aqui é igualzinha. Você tem um elemento fixo. E aqui você tem um outro elemento que vai decrescer a velocidade, né? Aqui você vai ter palhetas móveis para fazer isso. Só que ao invés de você reduzir a velocidade até o mínimo, o que você faz? Você reduz a velocidade, você vai ter um outro elemento central aqui que vai direcionar o fluxo para outro conjunto de palhetas que vai, assim, reduzir a velocidade. Então você escalona, você tem um degrau. A entrada é exatamente igual a Laval, que é a mais simples, certo? Mas aqui você tem uma escadinha. Você reduz a velocidade, não tem perda de pressão em todo o processo aqui, ó, só no início mesmo. Então você reduz a velocidade, coloca um conjunto de palhetas que tem a função apenas de direcionar o fluxo. Por quê? Eu coloco esse conjunto de palhetas para eu melhorar minha eficiência mecânica. Aqui eu vou diminuir minhas perdas, certo? E aí, aqui ao fim, eu vou ter outro elemento de palhetas para aproveitar a minha energia cinética. Então ela é muito similar aqui o início, né? A Laval, só que a Curtis, que é conhecida por fazer esse escalonamento de velocidade, ela faz esse degrau na velocidade. Você tem uma queda de velocidade, aqui é o elemento que vai dar a direção do fluxo, só direcionar o fluxo, e depois você tem uma outra redução, certo? Show. E aí tem o outro tipo, que ao invés de você escalonar a velocidade, você escalona a pressão. E essa aqui é simples.
Essa aqui é escalonamento de pressão. Eu nunca sei pronunciar, porque é um francês muito sofisticado. Ratio, não sei exatamente a pronúncia, mas ela é conhecida por uma turbina de escalonamento de pressão. O que é que ela faz? Ela é como se fosse duas turbinas Laval em série, tá? O que é que você tem aqui em entrada? Você tem o elemento fixo, certo? Na admissão. Aqui você vai ter a perda de pressão e o aumento da velocidade, certo? Aumento da velocidade e perda de pressão. Você vai ter aqui as primeiras pás do rotor, né? Que vai diminuir a tua velocidade, certo? Desacelerou o teu fluxo, gerando assim trabalho em uma primeira ordem. E o que é que eu faço depois? Eu coloco outro elemento fixo, né? Outro elemento aqui para diminuir a minha pressão e aumentar a minha velocidade logo em série, certo? Diminuir minha pressão, aumentei a velocidade e aqui eu coloco outro elemento móvel, outro elemento do rotor de palhetas rotativas para aproveitar a velocidade e a energia cinética e transformar em trabalho. Então essa aqui de escalonamento, ela também tem o mesmo objetivo, que é diminuir as perdas, melhorar a eficiência. E ela nada mais é que duas turbinas Laval em série, que é essa turbina mais simples, certo? Para que eu respondi, para que eu expliquei tudo isso? Tudo isso eu expliquei para a gente responder uma única questão, tá? Que era a questão anterior, certo? Essa questão aqui, eu expliquei tudo isso para a gente conseguir responder cada alternativa dessa questão. Se você soubesse, responde essa questão tranquilamente. Eu só dei toda essa explicação para a gente conseguir responder, certo? Então vamos lá. Dentre os vários tipos de turbina, observa-se que nas turbinas de ação utiliza-se uma ou mais boquilhas para que o vapor passe por um processo isobárico de ganho de velocidade. Boquilha, expansor, enfim, são nomes que são dados a esse elemento inicial fixo que vai acelerar o fluxo para você ganhar velocidade. E ele está dizendo que o meu processo é isobárico. O que, que isso está dizendo? Que é a pressão constante. Não é, né? Na realidade, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma perda de pressão para um ganho de velocidade. Se você for considerar isso idealmente, você vai ter um processo isoentrópico, idealmente falando, tá? Idealmente falando. O processo tem perdas, mas idealmente falando, ele seria isoentrópico. Não isobárico. Na realidade, você tem perda de pressão e ganho de velocidade, certo? Então, não é. Turbinas de reação, a pressão entre as diretrizes e as pás de rotor é menor que a pressão de saída do mesmo. Então, o que, que ele está dizendo? Nas turbinas de reação, que são essas turbinas aqui, a pressão entre as diretrizes e as pás do rotor é menor que a pressão da saída dos mesmos. Ou seja, ele está me dizendo que a pressão aqui, né, nesse elemento aqui, entre as pás diretrizes, e aqui, né, a pressão aqui é menor que aqui. Não, né? Por quê? Porque esses elementos aqui do rotor, as palhetas do rotor, elas promovem também perda de pressão. Na ação, você não tem perda de pressão, né? Nesses elementos do rotor, das palhetas do rotor. Mas nas turbinas de reação eu tenho perda de pressão. Então não é. A pressão na saída do rotor é menor. Certo? Show? Então vamos lá. Turbinas de reação, a expansão tem lugar em bocais fixos. Não, é nas turbinas de ação, né? Turbina de ação, que eu uso bocais fixos para você ter essa expansão. Nas turbinas de reação, você tem as pás diretrizes fixas, que fazem esse processo de direcionamento e perda de pressão. E não só elas, as palhetas do rotor também fazem esse mesmo processo. Então você tem perda de pressão nos dois elementos. Tá? É característica das turbinas de reação. E a alternativa aqui fala do contrário, fala que a expansão tem lugares e bocais fixos, que é justamente turbina de ação. Show? Turbinas radiais, o vapor se dirige de dentro para fora radialmente através de canais formados por palhetas fixas dispostas axialmente. Aqui ele misturou tudo. Radial, axial, enfim. Tá meio confuso essa alternativa até. Show?
Grandes turbinas, especialmente na parte de baixa pressão, utiliza-se os escalonamentos de pressão porque permitem alcançar melhor rendimento. Então foi lá o que eu mostrei agora há pouco, né? Que é o quê? Você tem a turbina Laval, que é a simples turbina, tá? Simples turbina, a turbina de ação simples. E aí você tem dois jeitos de melhorar a eficiência, fazendo escalonamento da velocidade ou fazendo escalonamento da pressão, que seria como se fosse colocar duas turbinas Lavais em série, né? Então, o que eu faço com isso? Aumento o meu rendimento. Justamente o que ele está me dizendo. Se eu fizer escalonamento da pressão, que é coisa que é muito utilizada, eu vou melhorar o meu rendimento da turbina. A alternativa é, certo? É uma questão tranquila, mas outra vez falando, tem que saber os conceitos relativos à turbina, desde tipo, ação e reação, né? Quanto às suas configurações, né? Show? Alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Questãozinha legal. E cai bastante, tá? Esse tipo de questão, assim, sobre turbina. Turbina, eles acabam gostando um bocado. Certo? Sem dúvidas? Então, vamos avançar. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar aí no chat que eu vou lendo, esclarecendo a dúvida com o passar da aula. Certo? Questãozinha de bombas da Transpetro. As bolhas gasosas tanto surgem no fenômeno conhecido como cavitação, quanto na vaporização convencional. Na cavitação, as bolhas nascem devido a... É simples a questão, tá? Direta. Eu vou fazer aqui uma leve explicação sobre cavitação. Até porque a questão seguinte, caiu duas questões na mesma prova que abordam o mesmo conteúdo. A outra questão, você soubesse conceitualmente também sobre cavitação, não necessariamente equacionamento, mas se você soubesse, facilitaria a próxima questão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou discernir um pouco aqui sobre cavitação, sobre NPSH, falar um pouco, tá, para facilitar o nosso entendimento sobre o que é esse processo de cavitação, certo? Então, primeiro, NPSH. O que é NPSH? Nada mais é que uma medida de disponibilidade de energia que você tem na entrada da sua turbina. Ali na boca da turbina, que é o ponto do teu escoamento onde você tem menor disponibilidade energética. Então, esse NPSH é uma medida da energia que você vai ter ali naquele ponto, tá? E por que ele é importante? Porque se eu tiver uma baixa energia ali naquele ponto, isso indica que eu tenho um nível de pressão, provavelmente, baixo ali na entrada. Se eu tiver um nível de pressão baixo, corre o risco de que da pressão do meu escoamento cair abaixo da pressão de vapor. Caindo abaixo da pressão de vapor, vão gerar bolhas no meu fluido, tá? Eu vou saturar o meu líquido, ele vai gerar bolhas. E gerando bolhas, qual o problema? Diferente de um compressor, que ele é feito para trabalhar com gases, a bomba ela é feita para trabalhar com líquido, certo? Então, se você tiver qualquer tipo de bolha, vai ser um problema, porque vai gerar queda de rendimento na minha bomba, no meu equipamento. E não só isso. Em algum momento, à medida que você vai pressurizando, a bomba é um elemento de pressurização, então você vai dar ganho de energia ao fluido. Então, ao pressurizar, ao seguir o escoamento, você vai ter um ganho de pressão. Então, esse nível de pressão que estava abaixo da pressão de vapor, ele vai subir acima da pressão de vapor. Ao subir acima da pressão de vapor, aquelas bolhas elas tendem a implodir nas pás do rotor, causando problemas de erosão. Então vai degradar a tua bomba. Você vai ter perda de rendimento, vai ter degradação da tua bomba. Então é um fenômeno que é indesejado, tá? E aí, o que acontece? Como a gente quantifica normalmente? Como a gente seleciona uma bomba, né? O NPSH é um dos elementos que a gente utiliza em seleção de bombas. Por quê?
Normalmente a gente tem um parâmetro, que é o NPSH disponível, que é o quanto vai estar disponível, é um parâmetro do meu escoamento, então é um parâmetro de trabalho, da minha instalação de bombeamento, então isso aí eu vou ter devido à minha instalação de bombeamento, tá? E eu vou ter um NPSH requerido, que é uma propriedade da minha bomba, tá? É construtiva da minha bomba. Então, o NPSH disponível, ele tem que ser sempre maior do que o requerido, a fim de evitar cavitação, certo? Se eu tiver isso, na entrada da bomba ali, a energia que eu tiver for maior do que a que eu preciso, tá show, não vou ter cavitação, certo? Em termos matemáticos, como é que seria isso? Vamos imaginar aqui, certo? Imagina você que eu tenho ali um tanque, tá? E eu vou bombear esse tanque, água desse tanque, para um outro tanque que está a uma altura maior, certo? E aqui no meio do caminho eu vou ter a bomba, certo? Então aqui eu tenho água estacionada, né? E aí eu vou uma bomba aqui em uma altura maior, bombeando para outro tanque. O que é que eu vou ter de energia aqui nesse ponto que eu preciso sair daqui e chegar até aqui a entrada dessa bomba, né? Que aqui é o meu ponto de interesse, é o saber quanto de energia eu tenho na entrada da bomba. Então eu vou ter um ponto 1 aqui, certo? Esse ponto 1 eu vou ter como energia simplesmente o quê? A pressão atmosférica. Então vou ter pressão atmosférica sobre gama. É a única energia que eu tenho ali naquele ponto. Meu fluido está parado, eu estou em uma elevação menor, na realidade, do que onde está minha bomba. Então, a única energia que eu tenho ali é a pressão atmosférica, porque o meu tanque está aberto, tá? Então, o que eu vou perder? Eu perco elevação para chegar aqui, né? Eu vou perder a elevação até chegar na boca da bomba. Então, eu vou ter um decréscimo de energia devido à minha altura de sucção, certo? Outro decréscimo de energia que eu vou ter é que eu vou precisar acelerar o meu fluido. Então, eu vou ter um decréscimo de energia devido à energia cinética que eu vou ter que dar a ele. Então, eu vou ter menos V ao quadrado sobre 2G. O que vai mais me fazer perder energia? As perdas na minha tubulação de sucção. Então, aqui na tubulação de sucção, eu vou ter atrito. Se eu tenho atrito, é um escoamento viscoso, eu vou ter perdas também, tá? Perda de carga. Então, vou ter o H da perda de carga da sucção. E na bomba aqui, eu também vou ter perdas, tá? Perda de carga mesmo falando. Né? Atrito e tudo mais, vou ter perdas na minha bomba. Então, pegando a pressão, a única energia que eu tenho ali na entrada e descontando todas essas energias aqui que eu vou ter ao longo do meu escoamento até chegar até ali na bomba, né? Isso tem que ser maior do que a pressão de vapor. Porque se não for maior que a pressão de vapor, vai acontecer o quê? Cavitação, certo? Até aí tudo bem, né? Show de bola. Então vamos rearranjar isso aqui. Vamos rearranjar. Eu vou pegar o que é aqui a pressão de vapor e jogar para o lado de cá, para o lado esquerdo, e pegar esse H de perdas na bomba e jogar para o lado direito, tá? Então só rearranjei. O que é que eu vou ter? Eu vou ter que tudo isso daqui tem que ser maior do que as perdas que eu vou ter na bomba. Então, todo esse elemento aqui que está à minha esquerda é o NPSH disponível. Veja que tudo isso aqui só depende da minha instalação, de como é a minha instalação de bombeamento, tá? Então, é a energia que eu vou ter disponível, tá? E o lado direito depende de detalhes construtivos da minha bomba. Então, ele é o meu NPSH requerido, tá? Então, isso aí, matematicamente falando, que seria o que é NPSH disponível, o que é NPSH requerido. O disponível é a energia que eu tenho ali na entrada da bomba e o requerido é aquela energia que eu preciso, porque eu vou ter perdas ali na minha bomba, certo? Então, dito isto, show de bola. O que a gente precisa para resolver essa questão? Não precisava disso tudo, explicação sobre cavitação e tal. Seria só o suficiente, mas na outra questão, saber sobre NPSH facilita bastante nossa resolução. Então vamos lá. Na cavitação, as bolhas nascem devido ao quê? Certo? Redução de pressão mantida a temperatura constante. Pô, aqui já matou nossa questão. E aí eu faço uma observação que eu não fiz antes.
que é o quê? Isso aqui, ó, redução da pressão mantida a temperatura constante. Porque a mudança de fase, né, para a fase de vapor, a pressão de vapor, ela não depende só da pressão em si. Ela vai ter um nível dependendo da temperatura, certo? Quanto mais baixa a temperatura, maior vai ser essa pressão de vapor e vice-versa, né? Então, vamos lá. Aqui já tem a nossa resposta, mas vamos ver as outras coisas. Redução da temperatura mantida a pressão constante. Na realidade, não, porque na realidade, quando eu vou reduzindo a minha pressão, reduzindo a minha temperatura, eu vou reduzir também o valor de pressão. Acho que na outra eu falei errado, né? Vou corrigir aqui. Na hora que eu reduzo a minha temperatura, eu vou reduzir também o valor de pressão de vapor que eu preciso alcançar, tá? Então, se eu reduzo a temperatura, eu tô ajudando, né? Mas aqui é o tipo de condição que eu não precisava nem avaliar, porque como é que eu vou manter minha pressão constante no bombeamento? É tipo, não faz sentido. Aumento de pressão e temperatura. Aumento de pressão mantida a temperatura constante. Na realidade, o aumento é o contrário, né? E que é mantida a pressão constante também, que não precisa nem comentar. O que a gente vai ter é que, reduzindo a minha pressão a temperatura constante, eu vou atingir a pressão de vapor. Atingindo a pressão de vapor, eu vou ter o fenômeno de cavitação. Show? Entendidos essa questão aí? Nada demais, só vocês terem entendimento do que é o processo de cavitação, tá? Então vamos avançando. Se tiverem dúvidas, é só falar. Essa aqui é a mesma coisa. Uma questão similar, só que trabalha o conceito de disponibilidade de NPSH, tá? Cavitação e tudo mais. Questão também da Transpetro de 2018. Então foram duas questões da mesma prova, cobrando o mesmo conteúdo. Certo? Então vamos lá. Um indutor preso no eixo da bomba é uma solução utilizada para melhorar as condições de sucção das bombas centrífugas, quando determinadas condições se tornam um problema crítico de bombeamento. Então, o que a gente vai buscar aqui? O que acontece, o que favorece a minha geração de bolhas? O que favorece a minha geração de bolhas é o quê? Eu alcançar a pressão de vapor. Como é que eu alcanço a pressão de vapor? Eu tendo mais perdas, né? Eu tendo baixa pressão na sucção da bomba. Então, vamos lá. Alta pressão de sucção. Ora, se eu tenho alta pressão de sucção, eu não vou ter queda de pressão suficiente, né? Não é um problema. Não vou ter baixa pressão de sucção, que é justamente o que eu quero evitar, na entrada da bomba. Então, ao contrário, tem que ter baixa pressão de sucção. Alta pressão de sucção. Então, já elimina aqui também. Alta pressão de sucção, já elimina aqui também. Então, eu já fico com essas duas alternativas. Baixa temperatura e presença de cavitação. Tá? Na realidade, presença de cavitação não é justamente o critério. Na realidade, você tem que avaliar os parâmetros. Pressão de vapor, temperatura, enfim. Mas, de qualquer modo, ele fala que baixa temperatura. Beleza? Então, não é. O que vai favorecer a você ter cavitação? É uma baixa pressão de sucção e alta temperatura. Se eu tiver uma baixa pressão de sucção e alta temperatura, eu vou favorecer. Baixa pressão de sucção já diz, né? Quanto menor a minha pressão, é mais fácil eu alcançar a pressão de vapor. E quanto maior essa temperatura, maior vai ser a minha pressão de vapor. Ou seja, mais fácil eu vou conseguir cair abaixo da pressão de vapor. Certo? Então, a alternativa é baixa pressão de sucção e alta temperatura. Certo? Show de bola? Dúvidas? Então, um conceito aí importante, NPSH, cavitação, tá?
cai bastante, não só nas provas da Sesgran Rio, mas também em provas da Sebrasp, também cai bastante, tá? Se você for olhar outras provas de perícia que normalmente você tem FGV, que faz muita prova desse tipo, também acaba caindo, tá? Show? Vamos lá, avançando então? Petrobras 2015. Essa questão aqui é bastante simples mesmo. Eu só trouxe para vocês verem que cai também esse tipo de questão, que você só tem que ter um entendimento construtivo mesmo, padrão, simples de uma bomba, certo? Então vamos dar uma lida. O rotor é o órgão da bomba que imprime à massa líquida um movimento circulatório, acelerando-a para a periferia em decorrência da ação de força centrífuga. A situação em que o líquido sai do rotor na mesma direção do eixo de rotação que envolve um rotor é. Então, você tem essa configuração, que ele vai sair no mesmo eixo de rotação, ou ele pode sair na direção radial, tangencial. Quando você tem a saída de um jeito e ele sai tangencialmente, você tem a configuração radial, certo? Beleza. Se você sai na mesma direção do eixo de rotação, você tem a configuração axial, que é essa configuração que ele está abordando na minha questão, tá? Então, é uma questão simples, mas cai também. Então, é bom não errar, ter atenção a esse tipo de coisa, certo? Você pode ter fluxo axial, radial ou misto, né? Certo? Então, vamos avançando. Ó, outra questãozinha aqui sobre turbina, para a gente abordar. Aqui ele fala sobre tipos de turbina, certo? Caiu na Liquigás, Sesgran Rio 2015. A turbina Francis é muito utilizada em hidrelétricas. Tal turbina é classificada como a turbina D. Então, primeiro, você tem que saber o que é turbina de ação e reação, que a gente já abordou o que é turbina de ação e reação numa questão passada. E segundo, você tem que saber o que é a turbina Francis, tá? Então, só para pincelar aqui para vocês, eu trouxe aqui os 3 principais tipos de turbina, tá? Que é a turbina Pelton, certo? A Francis e a Kaplan. A Pelton é aquela turbina de ação, né? Que é uma turbina simples, que ela vai ter as pás do rotor aqui, fazendo aquela queda de velocidade e gerando ganho de energia mecânica, né? Energia de trabalho mecânico. Então, a turbina de ação, simples, padrão. Ela é muito eficiente se você trabalha com grandes elevações. Se você tem grandes elevações e normalmente é um volume de água um pouco menor, mas você tem grandes elevações, a turbina Pelton ela é bastante eficiente, tá? Aqui pra gente nas nossas hidrelétricas a gente não utiliza muito Pelton porque não tem elevação tão grande assim quanto em hidrelétricas lá fora, tá? Aí você tem a turbina Francis e a Kaplan. Elas são 2 turbinas de reação, certo? Ou seja, você vai ter perda de pressão tanto nas pás diretrizes quanto nas pás do rotor, certo? O que difere a Francis da Kaplan? A Francis, ela tem um escoamento radial, tá? A Kaplan, ela é o escoamento axial. Então, você tem essa diferença no escoamento das duas. Devido a esses detalhes, a Kaplan ela acaba sendo um pouco mais versátil. Você consegue trabalhar ali com alturas intermediárias, tá? Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Já a Kaplan, ela é feita mais para você, quando você tem grandes volumes de água e baixas elevações. Tá? Se você tem baixas elevações, por elas ter uma configuração axial, essa é a característica de configuração axial. Não só de turbina, mas de bombeamento também. Se você tem baixas elevações e altas
alto volume, você normalmente trabalha com a configuração axial, que é o que a Kaplan é, né? Então, sabendo disso, vamos responder a nossa questão. A turbina Francis, o que ela é? Ela é uma turbina de reação, sendo o escoamento radial. Questão simples e direta, mas você tem que saber o que é uma turbina Francis, saber ali o que é escoamento, escoamento radial, né, que ela faz o escoamento radial, e saber ali turbinas de ação e reação, tá? Show, tranquilinha, nada demais, mas cai bastante. Então estuda em turbinas, tá? Não negligencie, não estuda só bomba, não estuda só compressor, tem que estudar classificação também. Então tudo isso tem que estudar, tá? Vamos lá? Outra questão que é simples, mas aborda um conceito que muitas pessoas não sabem, então acabam errando por besteira, tá? Que é o conceito de Shutoff. A questão ela é simplesmente perguntando o que é o ponto de Shutoff. Então, o ponto de Shutoff é o ponto onde você teria a maior carga, né? A maior carga de trabalho. Então, normalmente, quando você tem uma bomba, quanto maior a vazão de trabalho, menor a sua carga de elevação. E, ao contrário também, quanto menor sua vazão, maior sua carga de elevação. Então, o ponto de Shutoff é o ponto teórico onde você tem a maior carga de elevação, ou seja, onde você tem a vazão nula, certo? Simples assim. Simples e direto, certo? Então vamos lá, eu acho que tem mais uma questão. Aí a gente consegue terminar a nossa aula na hora, uma horinha. Questão 49, da prova da Petrobras de 2014. O que ela fala? Ao contrário dos compressores dinâmicos, os compressores volumétricos utilizam redução de volume como forma de aumentar a pressão. Um exemplo de compressor dinâmico é o compressor D. Então, o que ela pede? Ela pede que você saiba classificar um compressor. Saiba o que é um compressor dinâmico, o que é um compressor volumétrico. Compressor volumétrico ou deslocamento positivo, isso também serve para bomba, né? Deslocamento positivo, são aqueles que você tem contato direto com a massa fluida, você vai deslocar a massa fluida de maneira direta. O que é isso? Vou dar um exemplo de um compressor de pistão. Como é que você pressuriza o ar ali, né? O gás. Você vai ter o pistão se movimentando e deslocando a massa fluida de um ponto A até um ponto B. Tá? Então, isso que vai reduzir o volume, você vai de um ponto a outro, né? O pistão vai deslocar de um ponto a outro, reduzindo o volume e aumentando a pressão. Você tem contato direto com a massa fluida. Você não tem um intermédio, você não tem transformação de energia cinética, de pressão em energia cinética, e energia cinética e energia trabalho mecânico, né? Nesse caso de um compressor, você não tem o trabalho mecânico em energia cinética, para daí transformar em energia de pressão. Não, aqui você tem o trabalho mecânico direto transformado em energia de pressão, certo? Os compressores dinâmicos não. O que é que você tem no compressor dinâmico? Normalmente você vai ter a mudança de trabalho mecânico, isso serve para bombeamento também, tá? Trabalho mecânico em cinético, ou seja, você vai acelerar a massa fluida, por isso que eles são dinâmicos, você tem uma aceleração da massa fluida. Depois da aceleração da massa fluida, você vai ter um elemento, seja ele um elemento como na bomba um caracol, que ele vai o quê? Ele vai desacelerar o fluido a fim de promover um ganho de pressão. Então você tem um intermédio, você não tem trabalho mecânico direto em energia de pressão. Você tem trabalho mecânico, você tem transformação em energia cinética para posteriormente transformar em energia de pressão, para pressurizar o teu fluido, certo? Então vamos lá. Você tem compressores, podem ser volumétricos e dinâmicos, como eu falei. Os volumétricos, eles podem ser alternativos, que são aqueles que você tem um movimento de vai e vem, certo? Como os de pistão ou diafragma, tá? Ou os rotativos, que eles pressurizam por movimento de rotação. Aí vai entrar os de lóbulo, parafuso, né? Os de palheta, os de
engrenagem, né? São aqueles que, por movimento rotativo, ele vai conseguir pressurizar, diminuir o volume da massa fluida e aumentar a pressão, certo? E os dinâmicos, o que você tem? Você tem os centrífugos e os axiais, tá? Os centrífugos são aqueles que você tem entrada numa direção e a saída tangencial, e os axiais é aquele que a entrada e a saída, né, no mesmo eixo, certo? Então, vamos lá responder. O que é que ele quer? Ele quer um exemplo de compressor dinâmico. O que é um compressor dinâmico? Ele é um compressor axial? É um compressor axial, dinâmico, axial, certo? Então, direto, já é a nossa alternativa A. O resto aqui, de palheta, rotativo, lóbulo, parafuso, tudo rotativo, e o diafragma é alternativo. Então, todos os outros são volumétricos. Você tem deslocamento de volume, você tem redução de volume, para assim promover o aumento da pressão, tá? Então, nossa alternativa seria a alternativa A. Então, você vai ter aqui que estudar, saber tipos de compressores, a classificação de compressores, detalhes construtivos de compressores, não só de compressores, mas de bombas e de turbinas. Ventiladores é bom você saber também, mas dentre os 4 é o que menos cai, dos 4. Compressor, bomba e turbina são da Sesgran Hill que mais cai com certeza, tá? Então, foquem se tiver que dar preferência, né? Estudar primeiro bomba, turbina e compressor, depois você vai estudando ventilador. Mas os princípios são muito similares. Então, quando você estudar compressor, você vai ver que é muito parecido com bomba, você vai ver que é muito parecido com ventilador. O que muda é a aplicabilidade, né? E devido a isso, você tem algumas diferenças básicas. Show? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje é isso, na nossa aulinha de hoje, certo? Espero que eu tenha conseguido colaborar com o estudo de vocês. E aí, na próxima aula, a gente vai focar em outro conteúdo. Não sei exatamente o que é, eu acho que, não sei se é motores de combustão interna, mas a gente vai dar seguimento, certo? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, vou ficando por aqui, certo? Próxima aula a gente se encontra novamente para dar prosseguimento nessa nossa caminhada rumo à aprovação. Show? Ótima semana para vocês, ótimos dias aí para consolidar o estudo e até a próxima. Tá? Tchau, tchau.